E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2014 que fala pra gente o seguinte: o engenheiro decidiu instalar um aquecedor solar em sua casa, conforme mostra o esquema. De acordo com as instruções de montagem, para se ter um aproveitamento máximo da incidência solar, as placas do coletor solar devem ser instaladas com um ângulo de inclinação determinado. O parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação dessas placas coletoras é qual? Vamos lá, gente. Para a gente poder saber por que eu tenho que inclinar esse painel de coletor solar, a gente precisa entender a relação entre a Terra e o Sol. É importante que a gente lembre que a Terra apresenta um ângulo de inclinação de 23 graus, e isso faz com que os raios solares eles não cheguem exatamente perpendiculares à Terra. Por essa inclinação da Terra, vai existir uma angulação com que os raios solares chegam à Terra. E aí, portanto, por causa disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, pelo fato da Terra ser inclinada, dependendo dos pontos de latitude, a gente vai existir um ângulo para a inclinação. Em outras palavras, vamos supor que você está em um desses pontos de latitude, por exemplo, aqui, você vai ter o seguinte: os raios-luz, né, quando eles chegarem, eles não vão chegar tipo retinhos, eles vão chegar inclinados em relação a você. E aí, se você tiver com o coletor bonitinho assim, você não vai conseguir aproveitar o máximo dessa incidência. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que inclinar esse coletor. É isso que ele está dizendo na questão. Portanto, os fatos da latitude, né, apresentar uma diferença em relação aos raios de luz que chegam paralelos do Sol, a gente vai ter que inclinar esse coletor. Então, o fato que vai determinar o fato desse coletor estar inclinado é justamente a latitude, porque é a latitude que vai determinar, né, essas linhas horizontais, e é elas que definem, né, que determinam o ângulo de inclinação em relação aos raios solares. Então, a nossa resposta vai ser latitude. Mas por que, por exemplo, não pode ser altitude? A altitude está associada só à altura. Se você conecta esse coletor solar na praia ou numa montanha, estando na mesma latitude, os raios solares vão chegar na mesma inclinação. Então, isso não vai afetar muito. Ou seja, a altitude não é relevante. Agora, por que longitude não é relevante? A longitude, né, ela vai determinar só o seguinte: a longitude vai estar associada aos fusos horários. Por exemplo, o raio de luz está batendo, está chegando aqui e está vindo. A galera que está nessa região está no dia. A galera que está chegando, está nesse último fuso horário aqui, nessa região da Terra, está na noite, porque não está recebendo, né, raio solar. Então, a gente pode dizer que a longitude ela não é relevante porque ela só vai estar associada ao dia e à noite. Então, a gente exclui essa opção porque justamente a longitude, por ser uma linha vertical, ela não vai determinar a relação da inclinação. Ela só vai determinar o quê? Ela vai determinar quem recebe os raios de luz primeiro, né? Em relação aos dias e à noite. Portanto, longitude não pode ser. Nebulosidade. Por que não pode ser nebulosidade? Nebulosidade está associada à quantidade de nuvens que está no céu. E aí, se está um dia muito nublado, não vai ter muito raio solar de qualquer forma, mas isso não vai afetar o fato de você ter que ficar inclinando o coletor solar. Até não faz muito sentido isso. Imagina, tá num dia muito nublado, você tem que inclinar mais. Tá num dia pouco nublado, você inclina menos. Meio zoado, né? Então, letra D não pode ser. Umidade relativa do ar. Eu não vi correlação nenhuma, entendeu? Não existe correlação nenhuma da umidade relativa do ar com os raios de luz que estão chegando. Então, isso vai afetar a sensação térmica do lugar, mas não vai influenciar na quantidade de raios de luz que estão chegando.
Então, a letra E eu também descarto. Beleza? Então, meus filhos, essa foi a explicação. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Eu desejo a todos uma ótima semana e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.